Fala, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aulinha de filosofia. Espero que vocês estejam gostando da nossa maneira de trabalhar e que a gente esteja conseguindo construir, né, um repertório legal para não só para os vestibulares, mas para a nossa vida. Hoje a gente vai trabalhar a bioética. De que maneira a gente pode relacionar a filosofia, a ética, no caso, com os avanços biológicos e tecnológicos que o mundo tem assistido. Talvez esse seja um assunto, de certo modo, polêmico. Já adianto aqui para vocês que a minha intenção não é gerar polêmica. Em nenhum momento do vídeo eu vou emitir qualquer tipo de opinião pessoal sobre algum assunto, sobre algum tema, mas eu quero jogar a ideia, tá? Provocar reflexão. E aí, de acordo com suas crenças, com seus valores, com sua visão de mundo, aí você vai construir aquilo que faz parte do seu cosmos, faz parte do seu universo, tá? Então, já deixo, antes de começar a aula, já deixo claro que, embora o assunto seja polêmico, envolver assuntos como aborto, como eutanásia, como clonagem, a minha intenção aqui não é, primeiro, gerar qualquer tipo de polêmica, segundo, emitir qualquer tipo de opinião pessoal, tá? A ideia, basicamente, é a gente entender em que momento da história a discussão sobre bioética aparece, quem é o grande responsável por dar início a essa reflexão, tá? E de que maneira a filosofia se posiciona em relação a determinados assuntos, tá? Antes de a gente entender especificamente a questão da bioética, é importante a gente entender que isso está dentro de um conjunto de assuntos, de aulas, que a gente chama de ética, né? A ética que é uma palavra muito usada hoje, muito mal interpretada por muita gente, né? E que faz parte do nosso cotidiano. Aí dentro da ética aparece um conceito, em 1971, num livro chamado Bioética, uma ponte para o futuro, aparece esse conceito onde o Van Potter vai discutir de que maneira a filosofia pode ter um olhar sobre todas essas questões. Beleza? Vamos para a aula para a gente começar a refletir um pouco sobre isso. Bioética. Aqui. Beleza. Então, ponto de partida da aula é a gente entender em que momento que esse conceito surge. Esse filósofo, o Van Potter, nasceu nos Estados Unidos em 1911, morreu há 20 anos, em 2001. Em 1971, ele vai escrever o livro que eu citei há pouco para vocês, Bioética, uma ponte para o futuro, e lá ele vai chegar à seguinte reflexão. A sobrevivência da humanidade dependia de uma ética baseada em conceitos biológicos. Partindo de que ponto o Van Potter está chegando a essa conclusão? A gente está no meio de uma Guerra Fria. E dentro da Guerra Fria, a gente está dentro de um contexto de uma corrida tecnológica. Você tem um mundo capitalista encabeçado pelos Estados Unidos e um mundo comunista encabeçado pela União Soviética, correndo para dominar a tecnologia do mundo durante esse contexto. Tá? Aqui não há intenção de falar de Guerra Fria, mas é importante a gente colocar esse contexto dentro da Guerra Fria. E a gente começa a perceber, a partir da segunda metade do século XX, que esse avanço científico ele está refletindo de forma direta na vida humana. E o que o Van Potter quer nessa reflexão? Ele quer entender de que maneira esses avanços científicos podem refletir de forma benéfica e de forma maléfica na vida humana. Porque é importante a gente entender que homem e ciência caminham juntos. Homem e ciência estão lado a lado. E o homem e a ciência que caminham juntos, eles, de alguma forma, eles precisam conciliar. E aí o Van Potter vai partir primeiro. De que maneira que a gente pode encontrar limite entre a ciência e o homem? Vejam, onde que vida humana e ciência podem se encontrar de uma forma harmônica? De que maneira a gente pode relacionar as questões morais do indivíduo ao avanço da ciência? Percebam comigo que vida humana
e ciência são duas palavras que durante a Guerra Fria elas vão estar toda hora no meio de discussões. Repito, isso está diretamente ligado ao avanço tecnológico. Isso está diretamente ligado ao que a Guerra Fria está assistindo. E aí, qual que é a grande reflexão que o Van Potter vai chegar? A bioética ela precisa, de alguma maneira, dar protagonismo ao homem e não à ciência. Vejam, gente, a gente assistiu ao longo da história grandes revoluções científicas. Você tem lá o início da ciência com Aristóteles. Depois a gente tem lá o século XVI, a Revolução Científica, o Admirável Mundo Novo, que começa com Copérnico e tem lá no Galileu, no Giordano Bruno, no Descartes, no Francis Bacon, os grandes nomes desse movimento. Aí no final do século XIX para o início do século XX, a gente tem mais uma revolução científica, vamos chamar dessa forma. A partir da Segunda Guerra Mundial com a Guerra Fria, a gente tem lá um grande avanço da ciência. E a gente tem que sempre partir do princípio de que quem conduziu a ciência foi o homem. Foi o homem responsável para que a ciência pudesse atingir esses níveis. Então, no ponto de vista da bioética, é importantíssimo entender que o homem ele deve ser um fim e não um meio. Dentro de todo o avanço da ciência, o fim último deve sempre partir do homem. E aí o grande debate que se levanta nos tempos atuais, e que, mais uma vez, eu repito, não é minha intenção emitir qualquer senso de opinião, juízos de valor, ou gerar qualquer tipo de polêmica, mas é jogar a reflexão, esses avanços que a ciência tem tido a partir da segunda metade do século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial até hoje. O que o homem tem sido? Nós temos enxergado o homem como um fim ou como um meio? Gigi, não entendi essa relação de fim e meio. Beleza, vamos lá. O homem ele tem sido um instrumento da ciência ou a ciência tem sido um instrumento do homem? Percebam, se a minha resposta é que o homem tem sido um instrumento da ciência, então o homem é um meio, porque o fim último é a ciência. Não importa a vida humana, o que importa é as descobertas científicas. Enxergar dessa forma é ter o homem como um meio. Agora, se eu entendo que a ciência está a serviço do homem, se eu entendo que a ciência está a serviço da vida humana, aí o homem é o fim. Então, a grande reflexão que o Van Potter vai trazer no livro dele, de 1971, Bioética, Uma Ponte para o Futuro, é fazer a gente perceber que o homem é o protagonista da história. Disse há pouco para vocês, nós tivemos grandes revoluções científicas ao longo da história. E todas elas foram conduzidas por homens. Percebam que nós estamos vivendo um momento, e quando eu falo estamos vivendo, eu estou falando desde o final da Segunda Guerra Mundial até hoje, onde nós estamos no limite entre homem e ciência. Só que esse limite, ele está pendendo a aspectos negativos, onde por muitas vezes a ciência se coloca acima do homem. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês algumas abordagens da bioética, que aí vocês vão entender até melhor essa relação de ciência e homem. Mas antes disso, é importante a gente entender o quê? Que mecanismos a bioética ela precisa usar para que o homem seja o protagonista? Quais são os mecanismos abordados ou utilizados pela bioética para que o homem seja o fim e não o meio? Primeiro, regras, depois, leis e normas de conduta. Se a bioética ela não for pautada por esses três pilares, se a ciência ela não for pautada por esses três mecanismos, o homem sempre será um meio. E aqui eu queria discutir um pouco com vocês, até para a própria argumentação de redação, se precisar. É importante vocês sempre entenderem
que do ponto de vista ético, não há avanço da ciência sem regras, leis ou normas de conduta. E que a partir do momento em que esses 3 mecanismos são respeitados, o bem-estar humano ele é garantido. Amores, é fácil vocês aplicarem isso numa argumentação. O ponto de partida para qualquer argumentação é a garantia do bem-estar humano. E o bem-estar humano só será garantido se o homem for o fim. Se o ser humano for protagonista. Caso contrário, a ciência ela vai chegar num nível onde a gente sempre vai estar a serviço dela. Entendam? A ciência é uma dádiva. A ciência garantiu a preservação da espécie humana ao longo da história. Em nenhum momento a gente pode menosprezar a ciência. Mas o que a bioética propõe é a gente colocar cada coisa no seu devido lugar. Onde o homem é o fim e a ciência está a serviço dele. Beleza? E aí, quando a gente vai discutir bioética, alguns temas são abordados e você vai ter que escrever sobre eles. A gente pode falar, por exemplo, da clonagem, um assunto que começa a partir do final começa a ganhar popularidade a partir do final do século XX. A ideia dos transgênicos, as pesquisas com célula-tronco, fecundação assistida, aborto, eutanásia, são temas aí, gente, que está toda hora aparecendo. Aí, quem for fazer redação, vai estar toda hora tendo que falar sobre isso. Tá? Quem acompanha o noticiário, a gente está sempre vendo debate sobre isso. E a filosofia, na visão do Van Potter, ela precisa se posicionar nessas questões. A filosofia ela tem que assumir um papel. E o papel da filosofia nessas questões é provocar a reflexão. E ao provocar a reflexão, gerar um conhecimento. E a partir do momento em que a filosofia aparece, o que a gente vai ver? A filosofia ela vai aparecer como possibilidade de esclarecer os temas. E à medida que nós vamos encontrando essas possibilidades, o homem chega a um esclarecimento. Gente, o que a gente mais vê por aí é a pessoa falando besteira sobre esses assuntos, por exemplo. E falam besteira porque não são capazes de promover uma reflexão sobre isso. A gente muitas vezes não tem a condição de abrir o debate do ponto de vista reflexivo. Percebam, por exemplo, como que essas discussões que eu coloquei aqui como um exemplo têm polarizado o mundo, têm colocado as pessoas em 2 polos, contra, a favor, contra, a favor, contra, a favor. É natural que nós assumamos uma postura favorável ou contrária a esses assuntos, é natural. O que não é natural é nós não nos abrirmos à reflexão. Que embora eu seja contra algumas coisas, a favor a outras, eu preciso estar aberto àquilo que a reflexão filosófica que aquilo tem que gerar. Não que eu vá mudar de opinião, mas eu preciso me abrir à reflexão. E aí entra a bioética. Tendo sempre, nesses 6 exemplos que eu coloquei, poderia ter enchido o quadro de exemplos. Nesses 6 exemplos que eu coloquei, qual é o grande elo, o grande eixo? A vida humana tem que ser sempre garantido o bem-estar. O homem é sempre protagonista. O homem é o fim. E não o meio. E aí, eu queria trabalhar com vocês as 2 posturas que a bioética vai assumir a partir do momento em que ela passa a ser difundida. Então, a gente vê no debate dois lados. Eu não gosto muito dessa ideia de 2 lados, porque eu acabei de criticar a questão da bipolaridade. Então, ao invés de chamar de 2 lados, eu vou chamar de 2 posturas. E aí, você que está assistindo, você vai assumir uma dessas 2 posturas. Natural. Só que é interessante, embora você assuma uma das posturas, estar aberto à reflexão que a outra postura gera. Eu repito, estar aberto a outra reflexão não significa que você vai mudar de postura. Não significa isso.
Mas significa considerar que a outra postura tem argumentos que devem ser refletidos. Senão a gente acaba sendo idiota. E idiota no ponto de vista filosófico. Idiota é aquele que só olha para si. Idiota é aquele que é incapaz de refletir. No canal eu tenho uma aula sobre Guilherme Lipovetsky, se você quiser dar uma olhada lá, que o ponto de partida é essa ideia do ser idiota, essa falta de capacidade de diálogo, de reflexão. E também no canal eu tenho uma aula sobre Habermas, também trabalhando a questão do individualismo, onde a gente propõe uma ideia em que Habermas ele entende que é necessário se criar espaços democráticos para se chegar a uma verdade dialógica. Entendam. Quando a gente assume uma postura, não significa que a outra postura está totalmente equivocada. Significa que a outra postura ela não faz parte do meu universo de conhecimento. Porém, essa outra postura ela pode contribuir para a minha reflexão. Então, vamos entender essas duas posturas. A primeira delas, a gente chama de sacralidade e inviolabilidade da vida humana. Que é uma postura que começa lá na Idade Média, a gente pode voltar lá em São Tomás de Aquino, para servir de justificativa para essa postura bioética dos tempos de hoje. Ela está muito ligada à questão mística, religiosa. A ideia dessa primeira postura é entender que a vida humana ela tem uma origem transcendente e metafísica. A vida humana ela tem uma origem divina. E quando eu parto da postura que a vida humana tem uma origem divina, eu chego à ideia de que se a origem é Deus, todo o código de conduta e moral que eu devo assumir na ciência devem partir de valores universais religiosos. Nessa postura, qualquer coisa que vá contra uma ordem natural, ela não deve ser aceita. Nessa postura, a ideia é compreender que a ciência ela está abaixo dos valores divinos, de uma ordem natural, em que o homem é parte dessa natureza. Aqui a gente entende, dentro desse primeiro princípio, chamado de sacralidade ou inviolabilidade da vida, é que a vida ela é inviolável por parte do homem, porque ela parte de um ser sagrado, que é Deus. Gente, eu chamo de Deus porque é a cultura judaico-cristã. Mas há grupos que não têm uma fé cristã teologal que associam a vida humana a valores metafísicos e que baseiam nesses valores metafísicos as decisões sobre os seres humanos. Então, toda regra, toda ação, toda prática que vá contra essa ordem divina, que vá contra essa ordem natural, que vá contra essas regras morais estabelecidas pelo transcendente, elas não são aceitas. Veja, por exemplo, hoje em dia no Brasil, as discussões sobre a legalização ou não do aborto. Repito, não vou fazer qualquer juízo de opinião aqui. Eu tenho a minha opinião, mas não cabe fazer esse juízo agora. Pega, por exemplo, as discussões sobre pesquisa com célula-tronco, eutanásia. Quando, por exemplo, uma pessoa ela nega que a equipe médica realize a eutanásia em algum membro da família por um valor religioso, por considerar que somente Deus pode retirar a vida, ela está partindo da postura de uma inviolabilidade da vida. A vida é inviolável por parte do homem. E se a vida é inviolável por parte do homem, só Deus pode dar e tirar a vida. Então essa postura ela vai contra práticas como eutanásia ou como o aborto, por exemplo. É interessante vocês entenderem isso, porque essa postura de bioética, para os próximos vestibulares, vai aparecer muito. Tá? Enem, a gente vai ter algumas abordagens que vão caminhar por essa postura. Porque nós vivenciamos hoje a realidade de um governo conservador, baseado em valores religiosos. Também, aqui eu não estou valorizando o governo ou nem estou criticando essa postura do governo.
Eu estou contextualizando o atual governo. E partindo de um governo conservador e religioso, você vai ter que entender pelo menos essa postura. E aí é o que eu falava 10 minutos atrás para vocês. Aí entra a filosofia, porque alguns de vocês que estão assistindo talvez não concordem com essa postura. Mas a gente tem que sair desse fla-flu. A gente tem que ir além dessa eu e eles, nós e eles, não. Embora talvez você seja contra essa prática, você precisa levar uma reflexão sobre ela. E entender que isso faz parte dos valores morais de um grupo determinado de pessoas. Entendeu? E uma segunda postura a gente chama de bioética laica. Ela vai partir do princípio de que cabe à humanidade estabelecer normas de comportamento para, primeiro, regular, segundo, proteger a vida. Essas normas de comportamento, elas não partem de um elemento metafísico. Elas não partem de um Deus. Essas normas de comportamento, elas partem de um transcendente. Desculpa, elas partem do próprio homem. É a humanidade que deve, primeiro, separar o que é mundo humano do que o mundo da natureza. E ao separar isso, compreender que não pode existir valores absolutos para determinar as ações da ciência. Do ponto de vista da bioética laica, não existe, por exemplo, valores divinos, não existe, por exemplo, valores transcendentes, valores metafísicos, não. O que existe é a racionalidade humana. E a busca pelo bem-estar da vida humana, que foi o que estava no slide anterior, parte dessa capacidade do ser humano de regular e proteger a vida. Partindo, gente, da ideia de uma flexibilidade da moral. E uma moral flexível, ela garante a pluralidade, ela garante a tolerância, e aí ela garante a autodeterminação. Então, dentro de uma bioética laica, o ponto de partida é entender que é o próprio indivíduo que se desprendeu de todos os valores absolutos, de todos os valores morais, de todos os valores religiosos, que vai determinar sobre si aquela ação da ciência. Ou, um exemplo também, como eu dei um exemplo da primeira, vamos dar um exemplo da segunda. Quando, por exemplo, no debate sobre a legalização do aborto, se levanta a bandeira de que o Brasil é um Estado laico, e sendo o Brasil um Estado laico, valores religiosos não podem ser determinantes para a regulamentação das ações da ciência. Quando a gente vê esse discurso, a gente vê uma postura de uma bioética laica. Quando, por exemplo, vamos manter o aborto como referência, como alguém para legitimar o aborto fala, olha, se a pessoa ela não é cristã, ela não tem essa visão transcendente de Deus, ela não precisa seguir essas regras de um valor universal. E é o que eu disse. Talvez você que está me ouvindo, está me assistindo, não concorde com essa postura. Mas é necessário abrir-se à reflexão para construir uma ideia. Talvez, e aí o Van Potter fala muito disso no livro, talvez o ideal fosse a gente encontrar uma conciliação essas duas posturas. Talvez o ideal fosse encontrar um meio termo que ainda nós não encontramos. E se não encontramos, a bioética ela tem que ser conduzida. Seja pela viabilidade da vida ou pela bioética laica, a gente tem sempre que garantir o bem-estar humano. E aí cabe a vocês construírem um repertório sobre isso. Eu vou colocar 2 quadros aqui para vocês, sem necessidade de explicar, porque é muito exemplo de contextos que vocês vão ver nas provas. Não vou gastar muito tempo explicando, porque aí você acaba entendendo pelo próprio esquema. A bioética ela pode ter uma abordagem utilitária, ela pode ter uma abordagem a partir de Kant, ela pode ter uma utilidade a partir do caráter, a partir de uma comunidade, a partir de uma ética do cuidado, a partir de uma causa ou a partir de afetos. Desculpa, ou a partir de afetos. Tá? Se você quiser dar um print nessa tela, porque ela acaba dando para vocês vários caminhos
para que vocês apliquem a ideia de bioética. Beleza? Então é isso. Eu quis fazer com vocês um caminho sobre de que maneira a bioética pode nos ajudar a construir um repertório. Beleza? Até o próximo vídeo, gente. Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe vocês.